O presidente da comissão especial que trata do voto auditável, o deputado federal Paulo Eduardo Martins, afirmou que a proposta de emenda à Constituição que viabiliza a medida será votada em agosto. Estava prevista para esta quinta-feira a análise da matéria, porém foi adiada novamente em razão da falta de maioria. Até o mês que vem, Martins deve intensificar as tratativas com integrantes da comissão para reverter o quadro negativo. Abre aspas, diálogo é sempre bom, disse então o deputado. A PEC do voto auditável perdeu apoio de congressistas depois de ministros do Supremo Tribunal Federal se articularem pela quebra do dispositivo. Apoiadores da causa tentam organizar agora uma manifestação no mês de agosto. Eu começo com você, Cristina, para falar a respeito sobre o voto auditável, que agora ficaria para o segundo semestre, mas sabemos que se não for aprovado em outubro, não poderá valer para as eleições de 2022. Começa a apertar o tempo mesmo, né? A deputada Bia Kicis, que é a autora dessa PEC, dizia lá no início do ano que já estava em tratativas, houve uma grande conversa, uma grande negociação com todos os partidos, com colegas ali. Ela fez política, efetivamente, com o Congresso, apesar de estar em modo semipresencial também, mas houve essa articulação toda e havia essa garantia. E os ânimos foram mudando ali, até em função desse atropelo todo causado pela CPI falsa, da qual nós não vamos mais, com a qual nós não vamos mais nos preocupar, né? Mas houve todo esse atropelo, eles foram mudando membros da comissão especial ali para que houvesse votos contra, o quadro foi ficando diferente e por isso o relator optou por negociar, adiou para essa semana e agora adiou para depois do recesso. Vamos ver se eles conseguem, durante o recesso, conversar. As bases estão mobilizadas. A gente está vendo a mobilização do povo nas redes sociais. A gente sabe que na enquete da Câmara, que continua aberta, viu, pessoal? Busca aí por enquete, voto impresso, Câmara, e vai aparecer lá uma enquete. Os deputados querem saber a nossa opinião. Quem não votou ainda, vá lá e vote. Estava a última vez que eu vi, 93% de pessoas totalmente favoráveis à aprovação do voto impresso auditável e só 7% contra, entre os que votaram, que eram cerca de 100 mil pessoas. Então, a gente está se manifestando, a população está dizendo que quer sim uma auditagem das urnas, algo que possa ser conferido, quer acreditar na idoneidade de todo o processo eleitoral e essa mobilização precisa ficar ainda mais intensa agora que os deputados vão estar em recesso, porque eles precisam ouvir o que o povo quer. O povo é que governa, a gente nunca pode esquecer disso, né? Está lá no início da nossa Constituição. Todo o poder emana do povo. Então, eles são nossos representantes, mas somos nós que estamos no comando. Eles não podem esquecer disso. Fiuza, tem 6 bilhões para o fundo eleitoral, mas não tem dinheiro para o voto auditado. Aquilo que você falava, né, Fiuza? Olha, Marcelo Matos, a sociedade brasileira, a maioria dela, com certeza, está desconfiada de que está sendo montada uma fraude eleitoral para levar um criminoso ao poder. Ela acha isso. E ela tem autorização para achar isso. Os fatos autorizam, né? A corte que preside o sistema eleitoral, né, o Tribunal Superior Eleitoral, presidido por um integrante do STF, que é a corte que reabilitou o Lula. Reabilitou o Lula numa manobra criativa. Já falamos dela aqui, não vou me repetir. Mas o povo está vendo isso. A sociedade está vendo isso. Alguns meios de comunicação, alguns dos outrora principais, não querem ver. O 1º de maio de 2021 foi um dia histórico em que o país saiu às ruas aos milhões, pacificamente, sem essa quebradeira, sem esses parasitas, essas amebas, né, a serviço de gatos gordos aí da burguesia que ficam ali escondidinhos, querendo que não haja o poder orgânico, a representação orgânica. Eles querem os clubes. Mas o país saiu às ruas para pedir liberdade e para pedir lisura no processo eleitoral. Olha, o parlamento está, volto a dizer, está brincando com fogo.
o parlamento está querendo virar as costas para a sociedade. O parlamento vê 2 ou 3 telejornais aí e acha que está amparado, acha que está tudo bem. Eles nem falaram daqueles milhões que foram às ruas, então não foi. Infelizmente não é assim, infelizmente o povo tem um nível de esclarecimento bastante razoável hoje. E ele tem, Marcelo, a desconfiança de que está sendo engendrado um processo fraudulento para botar o Lula no Palácio do Planalto. O povo acha isso. E a questão técnica trazida na comissão do próprio Congresso Nacional, da própria Câmara dos Deputados, sobre possibilidades de fraude, atestou as possibilidades de fraude. O povo viu o que se passou nos Estados Unidos da América, uma eleição imunda, onde, além dos votos por correio, houve também indícios de fraude em urnas eletrônicas. Então, é o seguinte, nós estamos diante de uma situação em que aqueles que diziam meio tanto faz, não precisa, no STF, no próprio Congresso, hoje estão desesperadamente dizendo que de jeito nenhum, não é isso? Ministros, togas esvoaçantes abandonam a Suprema Corte em direção ao Congresso Nacional para se reunir com líderes partidários. É quase um ato de desespero, uma ação política ostensiva, a céu aberto, não é nem clandestino, para impedir esse instrumento de aprimoramento. Por quê? Por quê? A sociedade pergunta por quê, o povo pergunta por quê. Então, esse assunto ele é muito mais grave do que alguns possam estar avaliando. E esse adiamento é salutar, né? A manobra estava madura para embargar. Eu volto a dizer, eu temo por uma convulsão nesse país. O país sabe que tem, ele desconfia que tem um golpe sutil, insidioso sendo preparado. Esse adiamento é positivo porque Suas Excelências, no Parlamento principalmente, serão mais uma vez convidadas à oportunidade de perceber que estão traindo a sociedade e que podem estar embarcando numa manobra que não é republicana. Então, que venha a votação em agosto, o deputado Paulo Eduardo Martins é um bom condutor desse processo e a gente espera, então, que o juízo baixe de volta no parlamento para que não se vote em troca, sabe-se lá de quê, que eles têm recebido aí como oferta por ministros que saem de outro poder para conversar, não se sabe exatamente o quê. Ana Paula, o deputado Paulo Eduardo Martins, ele garantia que havia um apoio anterior de ASE, ou seja, da esquerda, direita, centro, e agora não há mais esse apoio, houve uma mudança significativa, Ana Paula. Por que será, não é, Matos? Eu acho que é a pergunta que o brasileiro está se perguntando. O brasileiro tem um bom coração, o brasileiro é gente de boa índole, né, na sua grande maioria aí. Por todo o país a gente tem muita gente trabalhadora que acredita na nossa democracia, que quer acreditar nas nossas instituições. E eu acho que se o discurso tivesse ainda em termos mais leves, em relação ao custo, em relação à confiança, de uma maneira mais branda, eu acho que o brasileiro, esse brasileiro bem intencionado, ele até ouviria de uma maneira diferente todo esse debate. O problema é que do outro lado agora, de quem não quer o voto impresso auditável, vem um pânico, vem uma imposição, vem reuniões secretas, vem gabinetes paralelos contra o voto auditável e isso, obviamente, né, acendeu aí todos os sinais amarelos e vermelhos do brasileiro. Mas espera aí, por que as instituições, por que pessoas ligadas a instituições democráticas, né, no nosso conjunto como sociedade, instituições sérias, por que esses agentes políticos, esses ministros, por que essas pessoas estão lutando tanto contra mais uma camada de transparência? Isso aí, obviamente, está incomodando bastante. É outro assunto que vão tentar empurrar para alguma votação no meio da noite,
ou algum jabuti que vão tentar colocar ali para que a população não esteja inteiramente ligada e alerta. E a gente tem que ficar... É outro ponto que a gente tem que ficar em cima, é o passaporte sanitário e exatamente esse caminho aí do voto auditável. Só para finalizar, Matos, hoje muita gente ainda fala, nossa, mas vocês ainda falam de indícios de fraudes nos Estados Unidos? Pois até hoje no Arizona está acontecendo aí uma grande auditoria. E olha só, Matos, 3 pontos que viraram notícia, obviamente, nos veículos que não são aí suprimidos e cerceados, que não são derrubados, né, as suas notícias. No Arizona, hoje a auditoria mostrou que milhares de cédulas, o papel é mais fino e que o papel não tem dobra, ou seja, o voto pelo correio sem dobra, muito estranho. Num condado muito específico que é um dos condados ali que levantou, né, muitas hipóteses em relação à fraude, o condado de Maricopa, os oficiais não vão entregar os roteadores e a cadeia de custódia das cédulas. O que é que estão tentando esconder? E descobriu também, Matos, que 74.243 cédulas não tem registro de que foram enviadas pelo condado. Ou seja, uma eleição, no mínimo estranha, cheia de perguntas, nada republicana em alguns pontos dos Estados Unidos. Não há indícios de uma fraude generalizada, mas fraudes pontuais, exatamente onde poderia haver aí uma reversão de algum possível cenário não positivo para Joe Biden. Continua aí muitos americanos com muitas respostas, e essas investigações e auditorias vão seguir agora um caminho judicial também. A gente não pode deixar que isso aconteça no Brasil, principalmente porque estão lutando tanto contra mais uma camada de transparência. E você, Augusto Nunes, voto auditado, haveria tempo ainda para aprovação até outubro, para valer o ano que vem? Evidente, é uma coisa simples e é o seguinte... O voto eletrônico, tal como existe hoje no Brasil, o que virou cláusula pétrea da Constituição, não se pode mexer. Esse aparelho aqui, você mexe a cada 3, 4 meses, aparece uma novidade. Os computadores não param de evoluir. É uma coisa atrás da outra, uma mudança atrás da outra. Aparece a ideia que pode aperfeiçoar o voto eletrônico, né, torná-lo mais infenso ou infenso totalmente a fraudes, e você não quer por quê? Qual é o problema? Ninguém me explica isso, ninguém explica por que é contra o aperfeiçoamento de qualquer sistema eleitoral. Digamos que seja muito bom o voto eletrônico, tá? Digamos que ele não sofresse nenhuma suspeita, por que não melhorá-lo? É isso que torna tudo estranho. É isso. A Bia Kicis, repito, vou repetir sempre, encerrou o assunto ao dizer aí no programa Direto ao Ponto que não entende por que não melhorar um sistema que seja bom. Então é muito estranha essa atitude e é uma atitude absurdamente reacionária. Você não muda isso aqui porque está bom do jeito que está. Por quê? Tem algum juiz, né, como Barroso, que é especialista em voto eletrônico? Não. Tá? O voto que pode ser conferido é melhor sempre que o que não pode. Acabou.